Andressa Urach volta a ser assunto aqui no nosso canal, meus irmãos. Já são vários absurdos que vêm sempre em volta do nome dela. Sinceramente eu tenho ignorado muitos, mas esse aqui ficou demais, né? Primeiro essa imagem bizarra que muita gente comentou, onde ela repartiu a própria língua para ficar parecida com o capeta. Isso, meus irmãos, é típico de adoradores de Satã, né? Todos têm o direito de adorar o que quiserem. Agora, romantizar isso realmente é uma coisa muito complicada, porque ela acaba incentivando muitas pessoas a fazerem isso. E, hoje em dia, com essa hipocrisia que está aí, você não pode nem criticar. Por volta dos anos 80, quando o satanismo começou a aumentar nos Estados Unidos, alguns documentários foram feitos. Eu, inclusive, traduzi um. E ele era feito por várias autoridades, inclusive policiais, falando sobre o aumento dos crimes violentos. No Brasil está uma verdadeira disparada disso. Cada vez mais e mais eu recebo aqui dicas mostrando pessoas sendo sacrificadas. Crianças principalmente, né? Essas entidades pedem muita criança e cada vez acontece mais. Muitas vezes é feito até mesmo por familiares, pais, tios, pessoas próximas dessas crianças, né? E o motivo é esse, meus irmãos, está se romantizando uma coisa como se fosse somente uma questão de preconceito, quando na verdade trazer essas práticas de volta vai levar ao fanatismo e muitas pessoas vão fazer essas práticas, porque se tem ali, eu acredito em uma certa entidade, a entidade me diz que me dá riqueza, me dá saúde, me dá poder, se eu fizer isso ou aquilo, a pessoa simplesmente vai fazer, porque ela acredita naquela entidade, ponto final. Então se prepare, meus irmãos, aperte os cintos. As estatísticas não mentem, cada vez mais esses rituais estão sendo feitos. Eu inclusive tenho evitado também de trazer isso aqui para o nosso canal, porque é muita coisa acontecendo e como são assuntos pesados, acaba que a gente fica mais restringido do que já está. Só que se você fizer a mínima pesquisa aí no Google, eu quero que você faça, né? Eu vou fazer aqui, vou mostrar a imagem para vocês, a print, mas não confie em mim não, faça a sua própria pesquisa, porque maldito é o homem que confia no homem. Você mesmo deve tirar a limpo. Eu digitei aqui, ó, crianças sacrificadas em ritual, né? Satânico. Pronto, coloquei aqui, ó. Principais notícias. Pais são presos no Espírito Santo por eliminar bebê em ritual de magia para oferendar ao diabo. Diz a polícia. Bebê falecido no Espírito Santo. Então, essa faz 2 dias só. Isso está acontecendo o tempo todo porque, através da grande mídia, com seus filmes, com suas séries, com seus artistas, que antes era uma questão, não é porque o rock solta essas coisas ruins, a caveira e todos esses símbolos satânicos são usados para mostrar que a pessoa está extrapolando, colocando isso para fora, né? Todo ser humano tem isso dentro de si. O papo era esse antigamente, era romantizado através disso, né? Mas hoje não. Hoje eles vêm e dizem, não, é a nossa crença mesmo, nós cultuamos isso, nós adoramos isso. E você tem que respeitar, e de fato nós temos que respeitar. Só que, como já foi falado naqueles antigos documentários que eu cheguei a dublar, agora estamos colhendo os frutos. O que as autoridades daquela época, dos anos 80, falaram, olha, os crimes bárbaros, totalmente sem sentido, ó, porque se você pegar os detalhes, olha a crueldade, ó. Pais asfixiaram bebê de 3 meses até o falecimento para fazer a oferenda ao diabo. Se você pegar os detalhes disso aqui, meu irmão, é terrível. Porque não se trata só de eliminar, de ceifar uma vida. É preciso fazer isso com muita crueldade e sofrimento para que essas entidades se fortaleçam com isso, né? Eu falo muito disso no meu diário, falo disso sempre que tenho a oportunidade aqui com vocês. É de extrema crueldade. E quando se fala dessas entidades, meus irmãos, que elas de fato existem, muitas pessoas comparam, né, pessoas ruins, parece um capeta, mas nem se compara nem de longe, o ser humano não tem capacidade de chegar a tanta maldade. Essas entidades existem apenas para o mal, elas são o mal. Mas o povo não entende mais isso, está se normalizando tudo. Então essa Andressa Urach, ou Urach, como você queira chamar, ela faz parte de tudo isso porque ela influencia, né? Ela quebra os parâmetros de tudo, que é uma família, né, colocando o próprio filho para gravar ela fazendo os atos. Há quem diga que o próprio filho pega ela, tinha gente que acreditava que ela estava grávida do próprio filho. Então assim, é uma pessoa que não deveria ter nenhuma atenção do grande público, deveria ser rejeitada. Mas não, nos tempos de hoje é enaltecida. Dizem que ela hoje é a que ganha mais grana na OnlyFans. Homens pagam muitos R$1.000 para ter 1 hora de prazer com ela. Chegamos a esse nível, meu irmão. A dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo, um abraço forte para ele, como sempre, grandes dicas, fala que agora ela quer abrir uma igreja. Veja como tudo isso está ligado à espiritualidade, não tem como você negar.
Então, Andressa Urach ignora críticas e quer abrir a própria igreja. A influenciadora, acho muito bom, né, que eles classifiquem assim, porque de fato é uma influenciadora. Muitas pessoas vão partir para isso e vão ter suas vidas destruídas. É por isso que o índice de autoceifamento aumentou tanto. Aí as pessoas querem só colocar como uma coisa clínica, né? Não, isso aí é um problema hoje que é um mal da nova geração. É ADP e não sei o que, não sei o que. Isso aqui se trata de religiosidade, meus irmãos. A ação direta do demônio na vida das pessoas. A armadura de Deus sendo rejeitada, as pessoas rejeitando o Criador e ficam à mercê de todas essas influências malignas. E não pode ter outro resultado a não ser esse. Cada um de nós, repito, tem um vazio tão grande dentro do coração, dentro da alma, que ela é do tamanho de Deus. Então não importa o quanto você luta para preencher isso com riqueza, com bem material, com fama, né, com promiscuidade, não interessa, você nunca vai conseguir encher porque ele é gigantesco, ele é enorme, ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Mas essa turma não entende isso, então se autodestrói. E quem está se autodestruindo quer levar outros juntos com si. É o problema dessa mulher aqui. Então a influenciadora Andressa Urach afirmou que abrirá sua própria igreja daqui a 5 anos. Questionada sobre se pretende voltar para a vida religiosa, ela explicou que deseja criar um espaço em que todos os tipos de pessoas possam explorar sua fé. Não vou tirar dinheiro de ninguém, disparou ela. Aqui é bom destacar, né, que essa Andressa, ela teve um tempo que se converteu, mas se converteu justamente na seita do Edir Macedo, né? E ali ela viu o quanto aqueles caras são lobos devoradores. E as pessoas associam isso a Deus. Ah, então se isso aqui é de Deus, eu tô fora. É como a gente já tem falado, esses pastores lobos devoradores, eles têm sido, no mundo inteiro, uma verdadeira fábrica de ateu, porque muita gente chega ali fraco, né, cansado, abatido, e ao invés de ter a sua carga aliviada, como a palavra de Deus promete, ele tem a palavra de Deus distorcida, e o pouco que eles ainda têm é sugado deles. Eles são enganados. Eu lembro de um caso de um homem, eu comentei aqui pra vocês, coloquei, se eu não me engano, ele mesmo falando, né, que ele fazia parte também da Universal, e eles estavam fazendo uma campanha da água benta de Israel, né, que iam direto lá no Rio Jordão. E aí esse cara, muito contrido, né, dava altas ofertas, o que ele pegava de grana ele levava pra igreja. E era uma pessoa simples, não era uma pessoa rica. E aí o que é que aconteceu? No meio disso ele foi ganhando moral com os pastores, e os pastores usam essas pessoas mais fiéis para ajudar eles, né, mão de obra de graça. E aí o que é que o cara fez? É claro que não são todos os pastores, eu estou falando especificamente da igreja do Edir Macedo, da Universal do Reino do Dinheiro. E teve esse caso, né? Não é mentira. Se eu tiver mentindo, que me processem, porque eu posso provar o que eu estou dizendo. E aí, esse rapaz foi convidado e foi lá, né, pegar a água de Israel do Rio Jordão. E o cara pensando que ia para lá, né? Vou conhecer a terra que o Filho de Deus andou, né? Vou conhecer ali onde o rei Davi tinha o seu castelo, tinha o seu reino e tal. O cara todo empolgado. Mas aí ele achou estranho, né? Porque ninguém falou em viagem perto dele. Chamou ele apenas para pegar a água. Então ele imaginou, será que já trouxeram? Quando ele chega no depósito, um monte de garrafa vazia, que seriam vendidas por um alto valor. Não lembro agora se era R$100 ou era R$500. Era um negócio assim, né? E aí começaram a encher aquelas garrafas, pedindo para ele trazer aquelas garrafas vazias, e começaram a encher em torneiras ali mesmo na igreja. E aí ele ficou pasmado com aquilo, ele ficou sem entender nada. E aí os pastores, já, né, malandro, perceberam a expressão facial dele, que eles têm letra, né, são pessoas formadas. Muitos deles fazem curso, inclusive, de psicologia. E aí olharam para ele, ó, irmão, a gente chamou você porque a gente já tem confiança, a gente vê que você já é um homem de fé, já entende os caminhos misteriosos de Deus, e o povo às vezes não entende. Então, essa água aqui, nós não estamos mentindo, ela de fato é do Rio Jordão, porque ela tem o mesmo efeito. Depois que o pastor rezar, depois que o pastor orar, qualquer água se torna a água do Rio Jordão, se torna a água de Israel. Só que a maioria da igreja não consegue entender isso, não tem esse grau de fé. Mas como você tem, eu vou pedir que você guarde segredo sobre isso aqui, né? Porque a maioria ainda não está preparado para receber esse tipo de bênção assim e ver esse tipo de milagre acontecer. E aí ele disse que a partir dali, né, ele começou a questionar essas atitudes e foi só piorando. Quanto mais ele entrava, mais ele via esse tipo de coisa, né? E essa Andressa também foi uma. Ela foi explorada e viu que ali não era o caminho dela, porque nunca foi casa de Deus aquele lugar, né? Ali é uma casa de exploração, infelizmente. Algum milagre acontece ali dentro? Acontece, mas por causa da fé da pessoa com Deus, né? Felizmente é isso. Então, mais uma coisa que a gente já falou há anos se cumprindo aqui, né? Então, por meio dos seus stories do Instagram, a
A Fazenda respondeu algumas perguntas enviadas por seus seguidores. Muitos internautas quiseram saber como a loira se sente por ter abandonado a religião para voltar com conteúdo de prostituição. Pretende voltar para a igreja algum dia? Indagou um usuário não identificado. Daqui a uns 5 anos eu vou abrir uma igreja, mas não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja. O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores e não para santos, respondeu Urak. Na verdade, o que ela quer fazer, meu irmão, não é igreja para pecador. A igreja de Deus já recebe o pecador, só que transforma ele numa nova criatura. O que a Andressa quer é enfiar na cabeça das pessoas que Deus tolera os pecados também. Que Deus é tão bom, mas tão bom, que ele aceita a pessoa continuar na prostituição, ele aceita as pessoas continuarem nas drogas, ele aceita as pessoas continuando cometendo crimes e não tem problema nenhum. Basta ela colocar a Bíblia debaixo do braço, continuar se comportando de forma deplorável, né? E dizer, Senhor, eu te amo, e tá tudo resolvido. É essa a nova religião. Só que eu vou explicar para vocês que essa nova religião, ela já foi ensinada por Aleister Crowley, né? O pai do satanismo. Ele já explicou isso lá atrás. Fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Faz bem a você, então pronto. É isso que esse cara pregava e é isso que a Andressa também prega, porque faz parte. E ela, o fato dela ter dividido a língua no meio é uma prova disso. Ela serve ao maligno, ela serve à castidade de demônios. E nem na sua aparência ela disfarça mais isso. Mas mesmo assim coloca na boca Jesus, porque sabe, né, que se falar real, as pessoas se afastam. Mas apostando no baixo intelecto das pessoas e na facilidade que esse caminho largo que ela abre, né, não, você pode vir do jeito e continuar com as suas práticas, não tem problema. Ela sabe que vai pescar, ela vai laçar muita gente e levá-los à perdição junto com ela. Continuando aqui, ó, em outro post, a Andressa também foi questionada sobre o motivo de ter feito um corte no meio da língua. Daqui uns 5 anos eu quero falar com Jesus com a língua de cobra, disparou. Andressa também aproveitou o espaço para falar sobre as críticas que tem recebido por conta da cirurgia que fez. Deus me deu o livre-arbítrio e eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Por isso eu sou livre, porque minha consciência não me condena. E se ela não me condena, então não é pecado. Então quer dizer, ela se põe, né, como ela mesma Deus. A consciência dela é quem manda. Aí aqui o finalzinho da matéria diz o seguinte, ó. Andressa Urak foi um dos fenômenos da Fazenda 6 em 2013. Apesar de ter processado a Igreja Universal do Reino do Dinheiro, de Edir Macedo, a modelo afirmou que aceitaria participar novamente do programa de confinamento. Estou com um processo contra a igreja e a Record é deles. Então eles não me chamariam, mas se eles não fossem rancorosos e não misturassem as coisas, eu iria sim. Explicou ela, né? Então sempre atrás de fama é uma mulher desesperada, né? Uma mulher que já está envelhecendo aí, né? E eu tenho pena do final dessa pessoa, porque ela teve todas as oportunidades, né? Inclusive já atrás dessa vaidade dela, as partes, né, onde ela fez a cirurgia começou a apodrecer, né? E Deus curou ela, ela se converteu e mesmo assim, né, abandona os caminhos do Senhor de novo para voltar para essa vida. Então você vê, meu irmão, que tem gente que não tem jeito mesmo, né? Porque por livre escolha. Porque quando o camarada ainda procura o mal, porque sei lá, né, tá acontecendo tanta coisa ruim na vida dele que ele perde as esperanças e segue aquele caminho, né, influência de pessoas ruins. Mas essa não, você vê que ela tem todo o conforto, tem toda a oportunidade, mas não tem jeito, meus irmãos. E é esse tipo, né, de pessoa que recebe a atenção da mídia, que é divulgada inclusive pelas plataformas, para que assim ela cresça e consiga laçar mais e mais pessoas na sua rede de perdição. Terrível, né, a situação. Muitas pessoas também hoje se acovardam porque tem medo de ser cancelada, né? Mas eu não tenho esse medo não. Eu já disse a vocês que aqui a gente tá para falar a verdade, doa quem doer. Se o custo disso um dia for o canal, então perderemos o canal, não tem problema, né? Mas também não vamos ficar aqui para fazer meia culpa. Tem que bater a real. Essa é a nossa missão e por isso esse vídeo acaba aqui. Eu espero, meu irmão, que você, acima de tudo, tenha compreendido e se isso aconteceu, eu peço que você compartilhe. Se você puder fazer isso, não for sentir falta, se torne membro, isso ajuda o canal, não pelo valor, que é um valor pequeno, né? Não tem qualquer benefício nesse canal, porém, ajuda a engajar o canal, tá certo, meus irmãos? Então agradeço muito a quem puder, quem não puder se tornar membro também não tem problema, mas eu peço que você deixe aquele likeão e comente, né? Comente, isso ajuda também. Tá certo, meus irmãos? É isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Sempre encarando o sobrenatural.